hoje, para quem sabe ler, um pingo é letra. Muitas das vezes, numa fazenda, o fazendeiro, para atravessar a boiada, ele tem que sacrificar um boi. Então, ele tem que jogar o boi no rio para as piranhas. Enquanto as piranhas estão lá comendo esse boi, a boiada atravessa o rio. Certo? Toca a vinheta. Antes do recado do boi de piranha, eu quero falar da minha mesa. A minha mesa é sobre Nanã, é homenagem a Nanã. Nanã é a nossa mais antiga ancestral, certo? A Nanã, ela é a mãe de todos, ela é a mãe de todos os orixás. Essa avó querida, que no sincretismo, ela é a Nossa Senhora de Santana, avó de Jesus, mãe de Maria. Então, Nossa Senhora de Santana, ela é assim, aquela candura, aquele amor, aquela paciência, aquela tranquilidade, persistência, alternância de atitudes para o quê? Para acolher todas as nossas dificuldades. Quando você estiver numa situação muito difícil, recorra a Nanã, porque Nanã, ela é quase um preto velho. É aquele orixá que ela transmite aquela paz que você está precisando quando você está numa situação muito difícil. E como nós estamos numa semana que eu falei de muita ancestralidade, inclusive vocês vejam aí no meu canal, ou no TikTok, no YouTube, que eu coloquei a ancestralidade da minha família. A minha família se reuniu para festas de final de ano e aí eu fiz um levantamento de toda a minha ancestralidade, que é a família Barbosa. Então vocês vejam aí que eu fiz esse levantamento. E eu fiz 2 entrevistas para o Banco do Brasil por conta dessa consciência negra. Por conta dessa consciência negra, eu fiz uma palestra de madrugada, na terça-feira, abordando a nossa ancestralidade, Zumbi e todos os grandes negros que passaram pela nossa história, como se fosse um resgate, um levantamento dessa negritude que precisa ser resgatada, reconstituída, falada, alardeada, mostrada para a nossa juventude, para os que vêm adiante. Então, foi uma palestra assim que eu me empolguei pra caramba, porque já tinha falado da ancestralidade da minha família, e aí falar isso para grande público foi um espetáculo. Mas o boi de piranha vem agora. Eu fiz uma entrevista com uma moça que ela é uma líder comunitária, ela tem um projeto chamado Mutema, e esse projeto ela arrecada, através de várias atitudes, ela arrecada condições financeiras para fazer comida para moradores de rua. E essa comida para moradores de rua rendeu a ela colocar crianças desses moradores que invadiam o Rio de Janeiro em alguns anos atrás, colocar as crianças desses moradores na escola. A condição deles receberem essa comida ou essa ajuda era colocar essas crianças na escola. E aí essa moça que fez essa entrevista na terça-feira aqui para o Banco do Brasil, essa moça ela foi ameaçada. Ela foi ameaçada pelo tráfico. Então ela teve que retirar-se de uma comunidade porque ela estava incomodando, atrapalhando o tráfico. Porque essas crianças não iriam para o tráfico, essas crianças iriam para a escola. Então, essas crianças teriam um novo conhecimento, uma abertura, uma nova visão de caráter, de honestidade, de trabalho, e não iriam para o tráfico. Então, isso incomodou. Então, essa moça teve que retirar-se dessa comunidade, é o boi de piranha que eu falei, para que outras pessoas, nós, eu, conhecido e não conhecido, desconhecido, e agora
para todo o Brasil através da palestra que ela deu, da entrevista que ela deu falando sobre isso. Então ela teve que ir para uma cidade do interior, aqui do Rio de Janeiro, e começou do zero, de novo, trabalhando com crianças, ensinando compostagem, agricultura, fazendo horta, semeando, para que essas crianças tenham uma profissão, uma qualidade, sejam amanhã uns técnicos, um agrônomo, para que eles tenham uma profissão e eles sigam adiante. Então, às vezes, é preciso ser sacrificado para que a boiada passe, para que a boiada atravesse o rio. Entenderam? Muito importante isso. Então, eu agradeço imensamente essa semana a Nanã e a minha ancestralidade de ter colocado essas pessoas no meu caminho para que eu pudesse entender isso. Então, isso foi colocado magistralmente para todo o Brasil e eu aqui, humildemente, conto para vocês o resultado dessa experiência maravilhosa esta semana que eu tive. Ok? Vamos nós? Semana de 23 a 29, né? Semana maravilhosa, a última semana de novembro. Semana que vem estamos com o Natal nas portas, mas hoje ela, maravilhosa, tu que és a única santa cigana no mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que fostes amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. Que tu sejas minha advogada diante de Deus. Que tu me conceda sorte, saúde e conceda sorte e saúde para toda a humanidade. Toda a humanidade. Ok? Maravilhosa. 3 baralhos, um conselho da Lua e um conselho de Ganesha. E o Osho. O Osho para ver a energia de vocês essa semana de 23 a 29. Vamos lá, o Osho. Vamos ver o que o Osho vai falar, o que ele vai sinalizar para vocês. Tá, meus queridos? Quem vai escolher o citrino é a esquerda e quem vai escolher ametista, drusa de ametista. Ok? Vamos lá. Vamos começar pelo Osho do lado esquerdo. Simplicidade, rainha de ouros, que é o florescimento, e o mago. Então essa pessoa está parada. Essa pessoa está parada, o mago é parado. Só que ele está analisando todas as possibilidades. O mago ele tem os 4 elementos na mão, mas ele está parado, observando, analisando. Está florescendo, é a rainha de ouros. Então ele está sentado no trono. A rainha de ouros é aquela mulher que ela não precisa de nada. Ela só comanda e ela só interfere junto ao imperador, que é o rei de ouros. E o conselho que o Osho dá para esse casal? Simplicidade. Seja simples. Vai pelo lado mais simples possível. Não complica. Não complica, que é para que você possa... As coisas mais simples são as mais fáceis, são as mais verdadeiras. Simplicidade. Show de bola, hein? Um senhor conselho já aqui. Vamos agora para o baralho de Santa Sara. Os ratos, o urso, os peixes, o caixão, o trevo, a raposa e a casa. Então, já que saiu o urso, é ele. Corresponde ao imperador no tarô. Então, uma pessoa que materialista, altamente materialista, que está passando o pão que o diabo amassou, cheio de dificuldades, tá? O rato, cheio de dificuldade, desgastado, cansado, denegrido, tudo aconteceu com essa pessoa. Então, tá mal. Ainda mais que uma pessoa materialista, ela deve ter tido perdas incríveis, mas está em mudança. Mudanças, surpresa, transformação. Tem um obstáculo passageiro, está observando uma pessoa e ele confirma concreto, que está parado,
observando, em busca de segurança, observando uma pessoa para agir, mas ainda está parado, não se movimentou. Então, vamos ver o que o bicho vai dar para esta pessoa. Baralho da Dona Mulambo. Os livros, o lírio, o sol, os pássaros, o jardim, a chave e o navio. Beleza pura. Certo? Então, ó, é uma pessoa, o urso é uma pessoa que ele esconde que passou toda essa dificuldade. Então, ele está numa dificuldade, mas ele não abre a guarda, porque é orgulhoso, é uma pessoa inflexível, como eu falei, não abre a guarda para dizer que está no fundo do poço. Mas ele está sendo amenizado pela espiritualidade, que é a carta dos lírios. Então, é sinal de que ele também tem sentimentos sinceros. Está se esclarecendo, comprova que tem sentimento sincero, está se esclarecendo em relação a dinheiro, a situação financeira. E é um relacionamento. Esse relacionamento tem mudanças. Então, ele está mudando e vai mudar o pensamento em relação a um relacionamento, que é os pássaros. Ele pensando num encontro, numa saída, numa conversa, gostaria de conversar com essa pessoa que não está podendo ainda para ter uma solução, mas vai se movimentar. Então, está parado, mas vai se movimentar. Não está parado? Que é o mago? Exatamente. Mas não tem florescimento? Vai se mexer. Por quê? Rainha de ouros. Dinheiro. Então, essa pessoa só se mexe quando, concretamente, eles conseguem resolver as situações financeiras. Já que é uma pessoa materialista, é uma pessoa que só acha a solução ou só começa a trabalhar o seu emocional quando a situação financeira dele está, ou dela, está resolvida. Então, porque coloca a matéria sempre na frente do emocional, do espiritual. Por isso que levou porrada. Levou porrada. Para aprender que nós não somos matéria, nós somos espírito no momento na matéria. Vamos agora, tarô do Atala. Tarô. Atala. Muito tempo que eu não pego esse tarô, que eu adoro o Atala. A estrela, a roda, a papisa, o eremita, a temperança, o sol, repete o sol, e a lua. Então, perfeito. Então, esse urso, ele esconde que realmente passou por uma situação difícil, a roda, quer dizer, a estrela, ele tem proteção espiritual, mas ele está lá escondido, fechado. A papisa é coisas escondidas, fechada. Ele não abre a guarda para mostrar nada do que se passou com ele. Está sozinho. Eremita, sozinho porque quer, sozinho porque precisa, sozinho porque não está encontrando solução. Não tem a chave aqui? Ele em busca de solução, ele vai estar no oba-oba? Não. Ele em busca de solução, ele tem que estar sozinho. E ele está avaliando, pensando, temperando, e isso ele está se curando também. A estrela e a temperança são duas cartas da espiritualidade de cura. Ele também está se curando. Tem sentimentos sinceros, que é o sol, mas ele está... o sol e a lua. Então, é alma gêmea, chama gêmea, almas afins, como quiser. Então, são dois seres que são de outras encarnações que vieram nessa para cumprir um karma, para fechar um karma, para fechar um ciclo, certo? Então, ele, pensando, analisando, gostaria muito de ter um encontro com essa pessoa para conversar com essa pessoa, inclusive sobre esses segredos, sobre a papisa, sobre esses sentimentos, sobre essa situação que ele está vivenciando e, naturalmente, não esperava passar por isso. Então, é uma situação que a pessoa está saindo de uma rebordosa, está mudando na porrada, tá? Quer dizer, a própria espiritualidade, a própria vida está dando porrada nessa pessoa para que essa pessoa
venha cair em si, que a vida é emoção, espiritualidade, e é hoje. Você não pode demorar muito para amanhã. E não adianta você querer, nem sempre tudo que você quer é aquilo que vai ser realizado. Porque tem merecimento, tem karma, tem fundamento, uma série de coisas que nem sempre aquilo que a gente quer é para passar, para ser resolvido. Excelente! Vamos ver qual é o conselho para essa pessoa? Conselho da Lua. Nós estamos na Lua Nova. Lua Nova essa semana toda. Só sexta-feira é que a Lua passa para a Lua crescente. Então vamos ver qual o conselho da Lua que esse casal, né? Que esse senhor aqui ou senhora vai receber. Qual o conselho da Lua? Opa, Lua em Leão. Lua cheia em Leão. Não deixe o orgulho atrapalhar. Caramba! Que espetáculo! Eu só não falei isso. Aí a carta veio para complementar. O orgulho que essa pessoa é uma coisa incrível. Ela não pode mostrar que ela está por baixo. Ela tem que estar escondendo tudo que ela está passando, o pão que já amassou, que já passou, mas ela não dá o braço a torcer. Por isso que é o urso. Tá aí, o urso. Inflexível, exigente, persistente, é uma pessoa que não dá o braço a torcer, é uma pessoa que não cede, não morre em pé, mas não se dobra pelo orgulho. Então, mais um conselho, mais uma carta de conselho. Não deixe o orgulho atrapalhar a sua vida, sua rebordosa, sua escalada, sua oportunidade. Não deixe o orgulho. Então, vamos lá? Vamos ver como é que vai ser essa semana para esse ser amado? Então, ó, hoje, domingo, a pessoa ainda está remoendo essas situações difíceis, tá? Remoendo situações difíceis de tudo que se passou. Na segunda-feira, aí é que a pessoa fica mais assim, ativa, querendo se movimentar, mas ainda tendo alguma coisa que puxa a pessoa para trás. Esses segredos serão desvendados na terça-feira para essa pessoa. É como se a papisa dissesse: o que você ganhou até agora escondendo o que você está passando? Será que o teu coração vai aguentar toda essa emoção, toda essa situação? E sozinho, pensando nesse relacionamento, tendo oportunidade de mudar essa situação, mas ainda não se convenceu. Então, está sendo curado dessa situação, em busca de solução. O trevo dizendo que há boas oportunidades que vão vir e os sentimentos sinceros dessa pessoa vão fazer com que ele saia dessa expectativa e vá para o mundo, se jogue. É por isso que o navio vem. O navio vem lentamente, mostrando para essa pessoa que é hora de agir. Não tem mais que ficar preso, parado nessa expectativa. É experimentar, é experienciar. O não você já tem. Corre atrás do sim. Certo? Maravilhoso! Que espetáculo! Show de bola! Muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Gratidão, gratidão aos baralhos, gratidão ao cristal citrino, né? Gratidão ao citrino maravilhoso. Gratidão a todos que ajudaram no esclarecimento dessa pessoa. Vamos para a ametista, começando pelo Osho. Vamos lá. Voz interior, que é a papisa. A luta é o cavaleiro de espada. E indo com a correnteza, que é o Ás de copas. Então, vamos lá. Então, essa pessoa está fechada em relação a um sentimento ou uma situação. A papisa está fechada, está usando a sua intuição, está só analisando. Mas o cavaleiro de copas está numa luta interna incrível. Está lutando contra os sentimentos. Quer ou não quer, quer ou não quer, quer ou não quer, deixa ou não deixa. Me entrego ou não me entrego. Uma luta interna extraordinária. Mas tem um Ás de copas. O Ás de copas quer dizer o quê? Está transbordando, essa pessoa está transbordando, está
no seu limite de amor, de emoção. Então, vamos ver o bicho que vai dar. Vamos ver até quando que vai segurar essa peteca. Vamos lá? Vamos ver o baralho da Dona Rosa Caveira. Dona Rosa Caveira, vamos ver o que Dona Rosa Caveira, junto com o Nanã, tem para dizer para esse casal, para essa pessoa que está nessa luta interna aí, uma briga de foice consigo mesmo. Roubo e perdas de uma pessoa perigosa em casa, casamento feliz, traições, alegrias e comemorações, perigo no caminho e dificuldades de uma pessoa intermediária. Então, vamos lá. Então, como não saiu ninguém, certo? Mostra que existe uma pessoa intermediária na casa dessa pessoa. Existe uma pessoa intermediária que está provocando dificuldades e traições, tá? Perigos no caminho desta pessoa, mas essa pessoa está mostrando que está tudo bem. Tá falsamente, tá botando uma carapuça de que nada está acontecendo. Deve estar nas redes sociais de beijinho e abraço com essa pessoa intermediária, mas sonha com um casamento feliz. Sonha com uma outra pessoa. E essa pessoa também passou por dificuldades. Então, dificuldades, situações perigosas, talvez provocado por essa pessoa intermediária, daí as traições que está no meio do jogo. Então, essa pessoa sofreu traições, perigos no meio do caminho, na casa dela, situações altamente cabulosas, mas sonha ou aparenta uma coisa que não é, porque sonha com uma outra pessoa ou um casamento feliz. Vamos lá? Baralho cigano, agora normal. O ramalhete, que é Nanã, o trevo, a nuvem, o homem, o sol, o jardim e a âncora. Então, confirma, já que saiu o homem, confirma que esse homem sofreu traições. Foi traído em alguma situação. Pode ser financeira, pode ser familiar, pode ser afetiva, amorosa. O homem foi traído, tá? Então, ele está totalmente pensativo, calado, fechado, tumultuado. Então, ele está com um obstáculo passageiro, que a cabeça dele está a mil devido a essa traição. Mas ele mereceu. Ou ele mereceu, ou ele fez por merecer, certo? Fez por merecer. Que às vezes a pessoa pinta tanto com o outro que leva o outro às raias da loucura. Também pode ser esse homem de cabeça cheia em relação a uma traição. Como ele já foi traído lá atrás, então ele vive de cabeça cheia, ele não quer tentar de novo. Não quer ter uma boa sorte com ninguém. E aí, ele fica lá no passado, preso lá no passado, achando que tudo vai ser perigoso, tudo vai ser traição, tudo vai ser que ele nunca vai ter paz. Só que a espiritualidade está esclarecendo ele com o sol. Então, os esclarecimentos estão vindo para ele. E ele está almejando ou desejando ou doido para se encontrar com uma pessoa, para ter certeza disso ou para conversar com uma pessoa sobre isso. Então, essa pessoa intermediária pode ser o pivô da situação, como essa pessoa intermediária, ele talvez, pelas dificuldades que passou com essa pessoa intermediária, esteja agora conversando com uma outra pessoa para contar isso aí que ele passou. É possível. Vamos com o esclarecimento do tarô das bruxas? Vamos ver o que o tarô das bruxas vai falar em relação a este personagem enigmático. Então o imperador, olha ele. A torre. O sacerdote. A imperatriz, olha aí. O dependurado. O mago. E o mundo. Beleza pura. Perfeito.
o imperador e a imperatriz. Então, ó, sem dúvida é o casal perfeito. Então, é um casal que veio de outra encarnação para cumprir essa. O imperador e a imperatriz. Então, este é o casal. Eles vieram para cumprir alguma coisa. No matrimônio. Matrimônio. Só que eles estão o quê? Afastados. Sozinhos. Um para cada canto. Por quê? Um deles está sacrificado. Ou esse imperador sacrificou a imperatriz. Também pode ser. Então, pode estar os dois sacrificados, os dois estão afastados, sozinhos, solitários, em busca de quê? De sabedoria. Está em busca de sabedoria, porque o sacrificado, do lado do mago, é em busca de sabedoria. Então, é sinal de que esse imperador está sozinho porque quer, em busca de sabedoria. Está parado. Mas tem um novo ciclo para começar para eles. A melhor carta do tarô, novo ciclo começando. Então, esse casal confirma que vai ficar junto. Confirma que esse casal vai ficar junto. Então, eles vão passar o pão que o idioma amassou, cada um para um lado, para ter esclarecimentos. É o sol. Vai ter esclarecimentos para que este senhor, o imperador, venha até a imperatriz para que eles possam conversar o jardim. Para esclarecer essa situação. Seja o que se passou com ele ou o que se passou com ela, que movimentou, que mobilizou eles estarem afastados, longe um do outro. Mas não era o desejo de cada um. Então, ele está se cercando de todas as possibilidades, de todo o conhecimento para chegar, para fazer a surpresa, ou ligando, ou entrando em contato, ou pelas redes sociais, ou aparecendo na casa da pessoa para ter um encontro para conversar com essa pessoa. E que ele quer ter confirmação de tudo para que ele possa começar um novo ciclo. Então, a própria espiritualidade vai propiciar isso. Então, é sinal de que a voz interior, que é a papisa, as coisas secretas, essa pessoa está lutando dentro de si, por isso que está na torre. Ele está lutando dentro de si contra os próprios sentimentos, mas não vai aguentar porque tem um as de copas. É muito amor que essa pessoa tem. Então, o amor deles é sincero, por isso que o sol. Amor sincero, mas eles estão afastados. Sabe lá Deus por quê? Cada um com o seu processo. E cada um com o seu karma, cumprindo um karma. Vamos ver o que o Lorde Ganesha vai falar para esse... Qual o conselho que o Lorde Ganesha vai falar para esse casal? Que história maravilhosa, hein? Boa para para escrever um livro. Então, vamos lá. Vamos ver qual o recado. Caramba, aceitação. Então, é aceitar. Este imperador tem que aceitar o quanto que ele ama esta imperatriz. Quando ele aceitar isso, as coisas vão ficar fáceis. Certo? O copo precisa, as de copa precisa transbordar para que ele possa aceitar. Às vezes é sinal de que é uma pessoa orgulhosa ou uma pessoa difícil, que não quer dar o braço a torcer, mas vai ter que dar. Hoje, essa pessoa está lá, sabe que tem merecimento, sabe que a imperatriz tem merecimento, tem admiração por essa pessoa, mas ainda não conseguiu chegar a esse patamar. Na segunda-feira, ainda está calado, quieto, em casa, fechado, sem se movimentar. Na terça-feira, está explodindo o coração da pessoa, doido por um encontro, por um casamento feliz. Aí, na quarta-feira, é possível que essa pessoa, vamos dizer, largue essa ideia de traição, ou então essa desconfiança, ou esse ciúme que tem dessa pessoa, e chegue à conclusão que é hora de agir. Na quinta-feira, ele vai dar uma de bom moço, como se nada tivesse acontecido, talvez entrando numa ligação, como se nada tivesse acontecido, passando-se pelo engraçadinho, não contando nada do que está se passando com ele, e aí ou pede um encontro, ou faz uma surpresa com essa pessoa,
ou se mobiliza para finalmente, sábado ou domingo, começar um novo ciclo com essa pessoa. Maravilhoso. Tá vendo? As coisas têm que vir de dentro para fora. Nada. Enquanto essa pessoa estiver escutando o outro, estiver escutando a sociedade, amigos, parentes, familiar, enquanto a pessoa não olhar para dentro de si e saber o que quer, nada se resolve. Porque até palpite que outras pessoas possam dar, amanhã a pessoa possa vir a se arrepender. Então, fica na torre. Se olha, se dá o direito de ficar sozinho, de pensar, mas quando tomar a decisão, tome a decisão. Vai em frente, meu consulente. Tome a decisão, vai em frente. Eu agradeço imensamente a minha Nanã maravilhosa que me intuiu dessa ancestralidade, dessa consciência negra, dessa semana maravilhosa comigo, com as pessoas, com a minha família, nesse resgate divino. Agradeço aos cristais, agradeço a minha Santa Sara querida, agradeço a tudo que foi propiciado, eu tive uma semana maravilhosa, incrível, incrível a minha semana. Então, eu desejo para vocês também que essa semana seja também incrível para vocês, que tenha bastante frutos, que vocês saibam muito bem o que escolher, dentro de você, chegar às grandes conclusões e agir com consciência. Fiquem com Deus. Até semana que vem.